Neste quarto vídeo da série O Meu Jardim em Vasos, eu e o Zé Pedro vamos falar de um tema que muitas pessoas querem saber mais, que é como cultivar algumas fruteiras em casa, em vasos, quer sejam árvores de fruto, quer sejam pequenos frutos. E por isso, Zé Pedro, vamos começar aqui a explicar às pessoas o que é que podem cultivar e como é que podem cultivar. Vamos começar por explicar o tipo de recipientes, não é? O tipo de vasos é aquilo que nós já temos estado a utilizar nos outros vasos. Exatamente. Tem que ter boas volumetrias. Exatamente. Não é? Porque tudo o que seja árvores e arbustos de fruto precisam de expandir minimamente as raízes e precisam de alimento, pelo que vamos usar sempre vasos bastante grandes, com volumes grandes. E depois drenagem, exatamente como nos vídeos anteriores. Exatamente. Colocamos primeiro uma camada no fundo de cada vaso, colocamos uma camada de argila expandida, seguida de uma tela geotêxtil e depois então é que temos o substrato. Porquê? A tela geotêxtil, como explicado anteriormente, para não deixar que o substrato entupa e vá para a argila expandida e perde a capacidade. Exatamente. E portanto isso está tudo feito como fizemos anteriormente. Recipientes grandes, uma boa camada drenante e depois um bom substrato, porque um bom substrato bem fertilizado, não é? Um substrato com características, com muita matéria orgânica, porque as fruteiras gostam. São muito exigentes. Se nós não lhes dermos nutrientes, elas não nos dão frutos, ou então dão-nos depois frutos muito pequeninos, sem expressão. Exato. E depois precisam de horas de sol, tal como as hortícolas, as fruteiras são plantas que precisam de Estas em média, estas que trouxemos, são plantas que em média, quando se consultou a bibliografia sobre estas espécies, em média precisam de 4, 5 horas de sol direto por dia. E pronto, e agora vamos começar a desvendar um bocadinho o que é que nós trouxemos. São alguns exemplos. Depois as pessoas podem escolher aquelas que gostarem mais ou também aquelas que houver no mercado na altura em que forem fazer o vosso pequeno pomar em vasos. Vamos começar aqui, se calhar, pelas maiores, não é? Pelas árvores por estas mais altas. À tua direita, então, a maior árvore de fruto que nós temos aqui. Temos aqui uma macieira e uma pereira. Importante que nós, quando optamos pela macieira e a pereira, são porque são árvores que o nosso cliente aqui neste terraço gosta destas folhagens, portanto acha que são umas plantas com umas folhagens bonitas, e escolhemos duas por serem da mesma família. Sim, que é importante. Portanto, temos uma macieira sozinha, temos uma pereira sozinha, mas elas como são da mesma família, eventualmente aumenta a probabilidade de polinização e teremos mais sucesso na obtenção de frutos. Porque é muito importante, quando estamos a falar de fruteiras, nunca nos esquecermos deste problema, que não é um problema que é a polinização. Porque sem polinização não há frutificação, não é? Exatamente. E por isso, neste caso das fruteiras, quer das macieiras, quer das pereiras, temos de ter sempre isso em atenção. Em relação à forma das árvores, não as vamos podar. Estas não as vamos podar. Porquê? Porque esta a pereirinha já está com a forma redondinha, aqui o objetivo é que elas tenham não o aspecto de uma árvore de fruto num povoamento no terreno, não é? De um produtor, queremos o aspecto ornamental. Claro. E então o conceito é ter uma copa arredondada. Exatamente. Esta já veio assim com a forma de viveiro. Exatamente. Portanto, ela já tem a sua forma arredondada. E aqui a macieira, para criar uma diversidade de alturas, vamos deixar que esta bifurcação prolongue a copa em altura. Porque este pátio também tem dimensão para isso. Exatamente. Portanto, interessa-nos. Exatamente. Isto é uma questão de depois perceberem como é que é o vosso espaço e o que é que funciona bem. Se eu quisesse que esta macieira fosse pequenina como esta pereira e as quisesse as duas ao mesmo nível, eu teria que podar a altura da bifurcação. E cortaria a altura da bifurcação para estimular uma arrebentação lateral mais baixa. Exatamente. Mas nós aqui como o objetivo é mesmo ser um pouquinho mais alta. Exatamente. Portanto, estas são as duas das fruteiras que nós escolhemos para aqui. Depois temos esta oliveira que é pequenina e a ideia é que ela seja mesmo pequenina para ser conduzida desde o início, porque neste pátio já existe outra oliveira um bocadinho maior, que nós depois, num vídeo próximo de manutenção, vamos ensinar a podar, mas esta vai ser conduzida desde o início
E esta oliveira também vai ser, não é uma árvore também que depois tenha muita manutenção, é uma árvore bastante fácil de manter, assim como estas duas fruteiras. Depois, no vídeo de manutenção, iremos falar dos cuidados de manutenção para todas as plantas que estamos a colocar neste pátio desde o início, portanto não percam depois também esse vídeo. E já falámos aqui das nossas 3 fruteiras, que vão ser colocadas nestes vasos grandes. Nós depois a seguir vamos fazer o passo a passo de todas as plantações, e elas precisam de vasos bastante grandes, portanto percebam bem a dimensão dos vasos em que vamos colocar quer a macieira, quer a pereira. A oliveira já não precisa de um vaso tão grande, é um vaso mais pequenino onde a vamos plantar. E depois temos aqui esta floreira grande, onde vamos colocar o quê, Zé Pedro? Nós temos aqui neste terraço, depois vamos mostrar esse efeito, temos ali uma zona de uma escada de ferro em que está a precisar mesmo de umas trepadeiras, e então em vez de colocarmos naquela escada em particular, em vez de colocarmos 2 plantas ornamentais, como iremos ver mais à frente, vamos colocar maracujás, porque assim também temos os frutos. O maracujá sozinho é uma planta que ela consegue produzir frutos sozinhos, na verdade não precisa de estar aos pares, mas estando 2 aumenta significativamente a probabilidade de produção. Sim, porque ele é autofértil, não é? São autoférteis estes. Estes são autoférteis, mas ao colocarmos 2, para além de ficar mais bonito, porque vai encher mais rapidamente. Aquela escada que depois nós vamos mostrar o efeito no final, ele vai produzir mais. Atenção que há vários tipos de passifloras ou maracujás e muitos deles são muito ornamentais, têm uma floração muito bonita, mas o fruto não é que não seja comestível, mas não sabe a nada. Portanto, atenção quando comprarem, é Passiflora edulis, que é o verdadeiro maracujá. Roxo. Precisa de muito sol, muitas horas de sol. Por isso, gosta de muita matéria orgânica, precisa de regas regulares, fertilização. Vamos falar, no vídeo de manutenção vamos falar muitas vezes de fertilização, mas quando estivermos a plantar também vamos fazer esta referência. Vamos fazer esta referência e vamos sempre adicionar um bocadinho de humus de minhoca a todas as nossas fruteiras quando estivermos a plantar. Porquê? Porque elas agradecem, elas gostam de matéria orgânica e precisam para funcionarem bem. O que é que vamos também juntar a esta floreira? E vamos juntar a esta floreira, uns morangueiros na bordadura da floreira, vamos plantar morangueiros. Temos aqui 2 morangueiros, um para cada canto da floreira, porque é para eles depois deixarem cair os morangos. Exato. Toda a gente gosta de morangos, é sempre aquele fruto que é muito interessante, são relativamente fáceis de cultivar. Depois no vídeo da manutenção também iremos explicar como é que nós tratamos deles, como é que se trata dos morangueiros. O cuidado que nós tivemos foi escolher variedades chamadas remontantes, isto é, que são variedades que dão frutos ao longo do ano. Exatamente, e não só numa época. Exatamente. Claro que no período de inverno param, não é? Porque a temperatura baixa muito e eles vão dar menos frutos, mas depois no resto do ano eles vão sempre dando algum fruto, que é sempre o engraçado de ir lá à floreira e beliscar um morango ou outro. Exatamente. E agora, por último, temos aqui uma fruteira que se calhar não é a mais óbvia, mas para mim é das mais bonitas, porque é um fruto mediterrâneo, um fruto muito... Nós daqui também quisemos que fossem fruteiras que não tivessem muitos cuidados de manutenção, e esta aqui é uma fruteira mediterrânea, que é o medronheiro, não é? O medronho é delicioso. É de folha persistente. Para equilibrar com estas que são de folha caduca. Exatamente, portanto vai ser muito bonito, é muito ornamental. Chama-se arbuto do Nedo, tem esta curiosidade, chama-se porque o Nedo quer dizer um só, porque o seu fruto pode atingir um grau de maturação elevado, em que se a pessoa comer muitos pode ficar embriagada. Portanto, o seu nome quer dizer que devemos comer um só, arbutus unedo. É preciso 2 porquês, Zé Pedro? É preciso 2 porque, no caso específico aqui dos medronheiros, eles estão protegidos para não fazerem autopolinização, ou seja, um medronheiro sozinho tem muito pouca probabilidade de alguma vez dar medronhos, e então temos 2 precisamente para garantir que a polinização ocorre, a polinização cruzada, feita pelos insetos, e que então assim está garantido que iremos ter medronhos. Ele já está aqui carregado de flor. Os medronhos têm esta curiosidade também engraçada, são uns arbustos, são plantas que têm flores e frutos por vezes ao mesmo tempo. É muito curioso. E são muito bonitos. E têm sempre ou flores ou frutos. É verdade. É realmente uma planta muito bonita, muito resistente. Muito resistente.
é folha persistente e, portanto, vai-nos ajudar aqui a compor o espaço, porque, de facto, no caso das pereiras, nós optámos por são de folha caduca. No caso dos maracujás, eles também, quando passa ao período de inverno, também vão deixar cair uma grande parte das folhas e vão ficar assim mais cainhas. Se tiver muito frio, ficam mesmo, às vezes chegam dependendo da região, não é? A cair tudo. E, portanto, agora vamos fazer as plantações todas e, no final, vamos mostrar-vos o resultado final. Já plantámos aqui as nossas fruteiras todas, já pusemos o nosso fertilizante, não é? Exatamente, muito necessário para elas de facto virem a produzir como deve ser. E as túmulos eu acho que é mesmo caviar para as plantas, não é? Exatamente. Assim uma coisa, não cheira muito bem, mas é de facto uma coisa, é muito bom. Uma coisa maravilhosa. E tal como tínhamos dito, colocámos aqui os nossos maracujás para subirem por esta escada e as pessoas podem fazer isto, uma escada, uma guarda, uma pérgola, enfim, ou até uma parede, desde que depois coloquem uma treliça. Exatamente. Porque tem que ter sempre uma estrutura de apoio. Tem sempre uma estrutura de apoio, sempre. E colocar aqui o nosso maracujá. E distribuímos aí as nossas árvores, as nossas fruteiras, criando aqui assim um recanto harmonioso. Mas não vamos deixar os nossos vasos assim, não é? Claro que não. Nós gostamos deles como estão, mas falta aqui um bocadinho de cor, não é? E eu acho que dos encantos de termos pouco espaço e de jardinarmos em vaso é aproveitarmos ao milímetro o espaço. Todo. Não é? E por isso o que é que nós vamos fazer no próximo vídeo? Vamos colocar plantas ornamentais na base das nossas fruteiras para dar aqui um ar de graça e dar muita cor aqui à nossa varanda. Exatamente, por isso não percam o próximo vídeo, porque nós vamos transformar todas estas floreiras, estes vasos onde colocamos as fruteiras, dando-lhes cor com as plantas ornamentais que vamos usar no próximo vídeo. Por isso, não percam!